वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुव्यवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वृंदावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तगुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमदाख्यजगोद्वरुण्य धैर्यं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भीतात्युहं पुनतपाल्यभवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषं ते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित कमपि गपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामहि कदा कृपां करोतु। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्वानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातो सङ्केतनैकपितरौ कमलायताक्षो विश्वाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणाभतारौ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वरानसीपुरपति भजवीशनाथं वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण
Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare Vipulikrito Vaibhava Gaura Bhuvam Bhuvaneshu Vikirtito Gaura Dayam Dayaniya Ganarpita Gaura Padam Panomami Sada Prabhupadu Padam Vipulikrito Vaibhava Gaura Bhuvam Bhuvaneshu Vikirtito Gaura Dayam Dayaniya Ganarpita Gaura Padam Panamami Sada Prabhupadu Padam Panamami Sada Prabhupadu Padam Panamami Sada Prabhupadu Padam Gaudiya Goshtipati, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada disse que se alguém me considerar seu grande inimigo, se alguém pensar em mim como um grande inimigo, mesmo assim, que eu não tenha nenhuma ideia negativa, que não haja nenhuma ideia negativa no meu coração sobre essa pessoa. Gaudiya Goshtipati, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada disse que se alguém for pensar em mim como um grande inimigo, ainda assim, não deve haver em meu coração nenhuma ideia negativa sobre essa pessoa. Que eu não pense, que eu não deseje nada de ruim para tal pessoa. Essa é a minha oração ao Senhor Supremo. Por quê? Na verdade, eu vim para este mundo para fazer algo bom para todo mundo. Gaudiya Goshtipati e Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada falou dessa maneira porque ele queria trazer uma transformação em toda a história da sociedade humana. Na verdade, vocês podem se lembrar da história de quando Prajapati Daksha ofendeu Shankara Bhagavan, o maior dos Vaishnavas, nós sabemos. Nimnoganam yatha ganga devanam achyuto yatha vaishnavanam yatha sambhu purananam tuidam bhagavatam. So nimnoganam yatha ganga devanam achyuto yatha vaishnavanam yatha sambhu purananam tuidam bhagavatam. So vaishnavanam yatha sambhu. Então este verso está dizendo que o maior dos Vaishnavas, Shiva Shankara, Shambhu, estava sentado na Assembleia e Daksha Prajapati, em que ele é eficiente. Por que Daksha tem esse nome? Daksha significa eficiência. Então ele é muito eficiente em viver uma vida materialista, em calcular os seus lucros e prejuízos e calcular essa sua concepção de sangue e carne. Então, por isso ele é chamado de Daksha, eficiente. Eficiente em tópicos mundanos. E Daksha Prajapati, sem conhecer o coração de Shankar Bhagavan, ele ofendeu, insultou Shankar Bhagavan. Mesmo assim, Shankar Bhagavan não respondeu, não disse nada. Então, Sati Devi, ela quis queimar o seu próprio corpo por ter ouvido essa ofensa. E ela falou isso, né? Olha, é muito natural que Shankar Bhagavan não vá protestar. Guru Vaishnava nunca protestam contra ninguém. Apenas eles falam Siddhanta, porque é o dever dos acharyas de Guru Vaishnavas. Eles têm essa principal responsabilidade de dar total proteção ao Siddhanta Vani. Então a Parvati Devi falou: yad asatsu sarvada mahad vininda kunapatma vadishu
Seisham Mahapurusha Pada Pankshubhir Nirastateyaha Su Tadeva Sovanam. Actually, it is not strange. Na verdade, não é estranho que Guru Vaishnava não vão protestar contra ninguém. Ou seja, quando as pessoas criticam eles, eles não vão responder, eles ficam em silêncio, é natural. Que eles não vão cometer nenhuma violência, nenhuma briga com ninguém. Mas a poeira dos pés de lótus deles não vai suportar, não vai tolerar esse tipo de insulto. Então, a poeira dos pés de lótus de Rupa Goswami Pada não é material. A poeira dos pés de lótus de Sankara Bhagavan não é material. Jad asassu sarvada mahad vininda kunapatma badishu seshyam mahapurusha pada pankshubhin nirastateyaha su tadeva sovanam. Srila Siddha Swami Pada comenta que aqueles que têm uma visão material, um coração material, materialista, naturalmente eles vão criticar Guru Vaishnava. A visão deles só vê sangue, carne, lucro e prejuízo. Mas Siddha Swami Pada, no seu comentário, ele diz: Yadapi mahapurushaha swanindam sahante tadapi tatpada renavaha tad asaham manaha stesham tejo nirasanti. Athasu mahan, actually Siddha Swami Pada speaking, Jadapi mahapurushaha, those who are Mahapurush, Paramahansa, Guru Vaishnava, they are not going to give answer. Maharaj está dizendo que aqueles Mahapurushas, grandes personalidades, não vão responder aos insultos. Se alguém insulta eles, eles não respondem, mas a poeira dos pés de lótus deles não suportam, não toleram essas ofensas. A poeira dos pés de lótus deles vai destruir esses demônios completamente. Então, algum devoto quis perguntar. O devoto falou, que Haridas Thakur apanhou em 22 mercados e Haridas Thakur estava orando ao Senhor Supremo, por favor, perdoe eles. Então, por que Bhagavan não ouviu a oração deles? Por que eles foram punidos? Eu também posso dar alguns exemplos na vida de Prabhupada, que, embora Haridas Thakur não viu nada de errado com eles, não falou nada contra eles, embora Haridas Thakur apenas estivesse orando pelo bem deles, mas a poeira dos pés de lótus dele não suporta isso e quis destruir aqueles demônios. Posso dar mais alguns exemplos sobre a vida de Prabhupada? Um dia, Prabhupada ele estava falando com um advogado. Esse advogado, ele veio para o Dham para receber o Darshana e esse advogado estava fumando. E Prabhupada falou para ele, por favor, não fume aqui. Ele pediu 3 vezes, Prabhupada pediu para ele. Mas aquele advogado não obedeceu. Ele estava cheio de falso ego e ignorou os pedidos de Prabhupada. Então, depois de algum tempo, ele desenvolveu cólera, uma cólera tão severa, e abandonou seu corpo. Outro exemplo que eu posso dar, um dia, talvez em Orissa ou em Assam, talvez, tinha um lago ali perto do templo, E alguns meninos levados estavam lá pescando no lago. Mas aqueles meninos tinham idade suficiente para entender o que se deve fazer, o que não se deve fazer. Mas então Prabhupada pediu para eles, olha, não pesquem aqui.
Não, vocês não podem pescar aqui. E eles não quiseram ouvir Prabhupada. Um dia, 2 dias, 3 dias, eles ignorando o pedido de Prabhupada. Mas então, um dia, uma cobra veio e picou aquele menino. E ele morreu ali mesmo. Dessa maneira, Guru Vaishnava nunca querem amaldiçoar ninguém, nunca vão cometer nenhuma violência contra ninguém, mas é algo automático. Então é por isso que eu estou falando, que eu comecei com esse comentário de Prabhupada, que ele diz: se alguém me considerar um inimigo, mesmo assim eu não devo ter nenhuma ideia contrária a essa pessoa. Não devo desejar nada de inauspicioso para essa pessoa. Esse é o meu pedido para o Senhor Supremo. Então este é o bhava, é o sentimento de um Vaishnava puro. Outra pergunta que eu recebi de um devoto, Sanatana Goswami, actually great acharya, Sanatana Goswami. Sanatana Goswami é um grande acharya. E certa vez, Sanatana Goswami quis testar o amor de Jagadananda Pandita. Então ele colocou um pano açafrão na cabeça para testar Jagadananda. E Jagadananda estava pensando que essa deve ser a roupa de Mahaprabhu, porque Sanatana é um grande associado de Mahaprabhu. Então ele, com grande animação, perguntou: de quem que é essa roupa? Então Sanatana Goswami falou: na verdade é a roupa de algum sannyasi, que não era Mahaprabhu, Shankarananda, talvez, um nome assim, um sannyasi Mayavadi. Então Jagadananda ficou muito bravo, porque ele não poderia esperar que Sanatana faria algo assim, então ele quis bater nele. Na verdade, isso é um caso amoroso, nada além disso. Mas eu quis estabelecer o Siddhanta e, naquele momento, Jagadananda falou, ele falou este verso, que significa que um Vaishnava não deve vestir a roupa açafroada. Então Jagadananda quis falar este Siddhanta, porque um Vaishnava é sempre um Paramahansa. Então por que ele deveria vestir uma roupa açafroada, que mostra que ele está dentro do Varnashara Dharma, da ordem social? E no seu comentário, Prabhupada diz que gurus, Vaishnavas puros, eles não são obrigados a vestir a roupa açafrão. Eles podem vestir ou podem não vestir. Mas quando Sarasvati Gaudiya Sampradaya vai vestir essa roupa açafroada, é apenas para fins de pregação e também para expressar a sua humildade. Eles estão mostrando: veja, nós estamos subjugados ao sistema social do Varnashram. Nós não temos a qualificação para nos vestir como Paramahansa. Então, tem aqueles sarradias que, sem nenhum motivo, eles querem achar algum erro com a Gaudiya Mata. É por isso que eles estão criticando. Eles dizem: os nossos Goswamis nunca vestiram roupa açafroada. Mas esse é um arranjo especial feito por Prabhupada de acordo com as escrituras. Sem Siddhanta, Prabhupada nunca fazia nada. Então, sempre que ele concedeu roupa açafroada, Tridandi Sannyasa para seus discípulos, também cordão bramínico, sempre ele estava embasado nas escrituras. Ele nunca fez nada que não estivesse sob o amparo das escrituras. Mas, normalmente, as pessoas vêm e criticam sobre o procedimento de pregação da Gaudiya Mata porque as pessoas são ignorantes, elas não entendem. Então, a maioria dos vários associados de Mahaprabhu
usavam roupa açafroada. O próprio Mahaprabhu usava. Todas as pessoas são tolas. Né? Veja, Prabodhananda Saraswati Pada, Ishvara Puripada, Madhavendra Puripada, vários associados usavam essa roupa açafroada. Então tem um propósito especial e eles também queriam mostrar essa humildade de estar subjugados ao sistema social. E também quero lembrar um ponto que eu comecei a explicar outro dia e não terminei, que antes de Srila Bhaktivinoda Thakur abandonar o seu corpo, ele quis deixar algumas instruções para Srila Prabhupada para que o campo devocional possa ficar mais claro. Então, quais são as instruções que Bhaktivinoda Thakur deu para Prabhupada? Ele falou, primeiro de tudo, Bimala Prashad, você deve estabelecer o Vishuddha Deva Varnashram. Você deve instalar, estabelecer o Deva Varnashram para que as pessoas não tomem uma vantagem indevida do Varnashram Dharma. Em segundo lugar, o Vishwa Vaishnava Raj Sabha, Dham Pracharini Sabha, assembleias de pregação no Dham, assembleias para o controle de toda a Sampradaya Vaishnava. E também, terceiro, você deve começar Dham Parikrama, para que as pessoas, almas condicionadas, possam se beneficiar disso. Porque almas condicionadas não conseguem fazer bhajana. Pela misericórdia de Guru Vaishnava, eles podem. Mas o Dhamma Parikrama é muito beneficial para essas pessoas. Porque o Dhamma é ainda mais misericordioso do que o próprio Senhor. Então, antes de tudo, Bhaktivinoda Thakur queria estabelecer o Daiva Varnashram, porque ele pode perceber que, em nome do Daiva Varnashram, as pessoas poderiam tomar vantagens indevidas e corromper todo o sistema social. Então, mesmo 150 anos atrás, Bhaktivinoda Thakur tinha essa concepção muito clara do que poderia vir no campo devocional. E ele fez esse pedido para os líderes espirituais daquela época, mas quem vai obedecer? Essa é a principal questão. E também no Srimad Bhagavad Gita, a gente vê que Krishna falou Chaturvarnam maya srishtam gunakarma vibhagasaha tasyo kartaram api imam vidhi akartaram abhayam. Actually, Chaturvarnam maya srishtam, Krishna speaking, Krishna falou para Arjuna, ele disse, eu separei esses 4 varnas e ashramas de acordo com karma e guna, ou seja, de acordo com as suas atividades e as suas qualidades, suas características. Do contrário, poderia haver má administração na sociedade. E por isso eu tive que dividi-la nessas categorias. Como eu disse para vocês, em Krita Yuga, ou seja, em Satya Yuga, não tinha essas divisões. Porque não era necessário naquela época. Por que as pessoas chamam Satya Yuga de Krita Yuga? Porque Krita significa bem-sucedido. Todos que nasciam naquela era eram bem-sucedidos. E lá não tinha essa segregação de ordens, fases sociais, porque eles já nasciam Hansas, nasciam já muito próximos da perfeição. E em Tetra Yuga foi sentida a necessidade de segregar a sociedade de acordo com Guna e Karma, porque já teria algumas contaminações ali.
started thinking about this, but in Gita, this Gita already they are eternally present. Então, o Gita, ele é eternamente presente. Talvez a gente veja que o Gita só apareceu alguns milhares de anos atrás, mas Vyasadeva, todos os sadhus já conhecem esse saber. Então, de acordo com o Gita, nós podemos ver que aqueles que são brahmanas, quais são os sintomas de um brahmana? Qual é a natureza interna de um brahmana? Eles vão ter essas qualidades especiais. Então, Bhagavad Gita 18:42. Então, as qualidades de um brahmana, sama, ou seja, o controle dos sentidos internos, dhamma, controle dos sentidos externos, tapa, ele faz austeridade, sauchan, pureza da mente e do corpo, kshanti, ou seja, ele é qualquer coisa que venha que possa perturbar a mente deles, mesmo assim eles controlam a sua raiva, eles são tolerantes. Arjavan, simplicidade. E Bhaktivinoda Thakur também falou no seu Kirtana, tudo aquilo que estiver dentro do coração, eu quero dizer isso, Gyanam também, ou seja, eles têm conhecimento dos Shastras, e Vijnana significa quando o conhecimento é amadurecido, quando a pessoa tem a realização, a compreensão do conhecimento. Astikyan significa sentir de coração, ter fé plena que há um controlador supremo. E sobre os Kshatriyas, no verso seguinte, eu já falei 2 anos atrás, talvez, está escrito as qualidades Saurjam tejo dhritirdaaksham juddhe chapya palayanam danam ishvara bhavasya khatta karma sabhavajam. Saurjam significa heroísmo, Teja significa poder, Dhriti significa tolerância, Daksha significa eficiência, eficiência de vários assuntos. Ou seja, eles têm que controlar os inimigos. Eles não fogem da batalha. Danam significa generosidade, sentimento de doar para os outros, porque eles têm esse humor de governantes. E eles também têm um humor apropriado de saber honrar Guru Vaishnava, saber honrar as pessoas mais velhas. Se eu for dar um exemplo dessa atitude deles, a gente vai ver como Ramachandra é sempre humilde diante de Guru Vaishnava. Parikshit Maharaj também, quando ia diante de um sadhu, falava com as mãos postas. Ambarish Maharaj, todos eles têm essas qualidades. Especialmente eles são muito humildes. E eles têm essa habilidade de administrar uma sociedade. So saurjam tejo dhritir daksham yuddhe chapi apalayanam danam ishvara bhavasya khatra karma sabhavajam. It is the sabhav natural, Essas são as características de um kshatriya, governante ou um guerreiro.
So, and about Vaishya segregation, it is E sobre o Vaishya, os comerciantes, Krishi Goraksho Banijam Vaishyakarma Sabhavajam. Krishi means cultivation. Krishi significa agricultura, cultivo. And to serve Gomata, Goraksha. E Goraksha, seja cuidar de vacas. E Vanijan significa comércio. Eles devem fazer, controlar essa parte econômica. Então essas são as três atividades de um Vaishya. E o Shudra, ele pode servir essas outras categorias da sociedade. Eles podem servir os Brahmanas, os Vaishnavas, os Kshatriyas, os Vaishyas. Os Shudras podem servir toda a sociedade de acordo com a sua capacidade. Eles podem limpar estradas, limpar banheiros, podem fazer essas atividades. Também é muito importante que, de acordo com os 4 Varnas e Ashramas, se a gente vê que um filho de um Brahmana, ele não apresenta qualidades de um Brahmana, então a regra é que a gente não deve identificá-lo como um Brahmana. Também posso dar o exemplo do Srimad Bhagavad Gita, Mahapurana, 7º canto, capítulo 11, verso 32, eu já falei várias vezes. Na verdade, a maneira que essa segregação é feita, de quem é um Kshatriya, quem é um Brahmana, quem é um Shudra, quem é um Vaishya. A gente deve se basear nesses sintomas, nesses lakshanas. Essa é a regra para você indicar. Se a pessoa apresenta essas atividades, esse sentimento, esse bhava, então você consegue identificar a pessoa. Se identifica em qual varna ela pertence. De acordo com o caráter daquela pessoa. Essa é a primeira coisa que você deve ver. Do contrário, se você fizer um sistema geral, você pensa, o filho de um Brahmana é um Brahmana, o filho de um Vaishya é um Vaishya. Essa não é a regra. Então, posso dar alguns exemplos para vocês verem por que Srila Bhaktivinoda Thakur quis estabelecer esse sistema científico novamente e deu essa ordem para Prabhupada. É porque Srila Bhaktivinoda Thakur pôde perceber que, em nome do Deva Varnashrama, as pessoas poderiam tomar uma vantagem indevida desse sistema, como vocês podem ver no presente. According to Varna, Pungso, according to which Varna, which activities you can watch, and according to that you will have to... Então, de acordo com as atividades da pessoa, dos sentimentos da pessoa, o caráter da pessoa, você identifica qual Varna ela pertence. Mas se não for possível, se você não conseguir perceber diretamente, in that case, you will have to think about the tattva, inner meaning of this varna samdharma. What is the tattva? Tadannatrapi disheta, if it is not seen that então você vai ter que pensar no tattva interno do varnashrama dharma. In that case, you will have to consider, you will have to go through analytical judgment of tattva, through which you will have to decide. You'll have to take decision, you'll have to decide in which category you can put him into. Follow. This was the system
Ou seja, você tem que avaliar de acordo com as categorias, o tattva, essas qualidades das quatro categorias em qual a pessoa se encaixa mais. E esse sistema, ele é muito científico. Como naquele outro dia eu estava dizendo, talvez 2, 3 ou 4 dias atrás. Então, de acordo com o nosso parampara, Prabhupada nos indicou que a metade do Guru Parampara está seguindo o Bhagavata Parampara e a metade seguindo Mantra Parampara. Porque a gente vê que às vezes o Mantra Parampara tem algum impedimento, a conexão é perdida. Neste caso, você deve reestabelecer a conexão. Do contrário, você não vai conseguir aquele poder, aquela energia. Então, o Mantra Parampara é um processo legítimo, mas se há algum impedimento, você pode reconectar através do Bhagavata Parampara, ou seja, você vai reconectar através de um devoto puro que está seguindo os ensinamentos, não necessariamente tenha recebido o mantra na mesma ordem de sucessão da qual você vem. E também posso apontar do chamado Bhagavatam que todos aqueles filhos de Rishabhji Maharaj, 100 filhos ele teve. Alguns se tornaram kshatriyas, reis, alguns se tornaram brahmanas. Assim, posso mostrar para vocês que 81 dos filhos dele foram tratados como brahmanas, karmakandi brahmanas. Então, eles nasceram filhos de kshatriyas. Mas como que eles podem ser considerados brahmanas? Porque eles tinham essas características. E também a gente pode ver que Vasishtha Muni, ele nasceu de uma apsara. E Agastya Muni nasceu de um cântaro, de um pote. Tem um outro sadhu que nasceu de um cervo. Dessa maneira, vocês podem ver que o nascimento não é a única razão que vai apontar a posição social, o varnashrama dessa pessoa. Às vezes, se diz tradicionalmente que um escorpião ele pode se desenvolver do arroz seco. Se você deixa lá o arroz por 5 anos, um escorpião pode surgir ali. E o escorpião também pode surgir da mãe e o pai escorpião. Então, apenas a partir do nascimento, você não pode indicar qual é a posição da pessoa. Então, este é o sistema para se identificar a natureza da pessoa. Do contrário, pode haver uma grande perturbação na sociedade. E também, Srila Satchidananda Bhaktivinoda Thakur diz, na verdade, por que Prabhupada estava dando cordão bramínico para aqueles que recebiam Diksha Mantra com ele? Essa é a principal pergunta daqueles Sahajiyas. Então, Bhaktivinoda Thakur diz que se alguém recebe Vaishnava Diksha, ou seja, recebeu os mantras de Vishnu, neste caso, essas pessoas têm que mudar o seu humor. É algo automático. Às vezes não acontece automaticamente. Ou seja, aqueles que na verdade são Shudras, são Kshatriyas por natureza, eles tomam Diksha à força, mas não estão preparados para subir de nível. Eles têm muitos
preconceitos, né? Muitas limitações. Então, Prabhupada ele quis dar esse cordão bramínico porque ele quis indicar que as pessoas devem, no mínimo, se estabelecer como brahmanas. Ou seja, que eles poderiam adorar Shalagrama, Shila, mas isso não significa que você pode ir para a sociedade e ganhar a sua vida como um brahmana social. Na verdade, é um Paramartik Brahmana, um brahmana transcendental. Então, você recebeu esse cordão bramínico para que você mantenha as qualidades, o comportamento, o caráter de um brahmana e gradualmente, um dia, você possa alcançar as qualidades, o caráter de um Vaishnava. Então, pelo menos o caráter de um brahmana deve haver. Todas essas qualidades que a gente falou mais cedo. Viprad disaraguna jutat arabindanavo padaravinda vimukat sapachambarishtam Viprad disaraguna jutat arabindanavo a Brahman. E esse sloka do Bhagavatam diz que um Brahmana ele deve ter 12 qualidades. Mas esse Brahmana, se ele tem essas 12 qualidades, mas ele não tem nenhum interesse em adorar Vishnu, neste caso, se ele não tem nenhum interesse em adorar Vishnu, não tem fé, amor por Vishnu, então ele não é um Brahmana genuíno. Se ele tem aversão aos pés de lótus de Vishnu, né? Enquanto que, por outro lado, se alguém nasceu numa família muito baixa de comedores de cachorro e essa pessoa entra em associação com os devotos, canta o santo nome e tem interesse em adorar Vishnu, então ele é mais elevado do que aquele Brahmana. Porque se aquele Brahmana não manifesta a qualidade mais importante, que é adorar Krishna, né? Então, é um Siddhanta do Chaitanya Charitamrita que, independentemente se a pessoa é Brahmana ou qualquer outra casta, se a pessoa está fazendo Haribhajana, ela é ótima, ela é de uma qualidade superior. Em relação ao Krishna Bhajana, você não deve julgar qual é a casta, a origem, a nacionalidade dessa pessoa. Todos podem fazer Haribhajana. So according to that they can go. So usually in Brahman family, suppose some Srivastava. Então, usualmente, numa família de Brahmana, existem aquelas linhagens, são títulos. Srivastava, Maharaj falou alguns títulos de famílias, tradições de Brahmanas. Então, antigamente, há 500 anos atrás, existiam essas regras que, se em uma família de Brahmanas, né, geração após geração, né, o pai, o avô, o bisavô, se chegarem a 7 gerações com qualidades de Brahmanas, e você vê que o filho, depois de 7 gerações, ele tem qualidades de um Brahmana, então ele pode ser considerado um Brahmana.
E nos últimos 200 anos, diminuiu para 2 gerações. Se o pai e o avô são brahmanas e o filho manifestou a qualidade de um brahmana, então ele pode receber esse título. Pungsho varnabhi benjakam tadannatrapi disheto tatte naiva vinirdishet. E esse sistema é muito útil, ele é muito benéfico. Get power in it. So how, like I was ready to discuss one point that day about Ekalavya. E naquele outro dia eu iria falar sobre Ekalavya e por que esse sistema é mais científico, mais prático, mais benéfico. Posso dar um exemplo para vocês entenderem facilmente, acredito que vocês entenderão. Então, por que Ekalavya? Ekalavya estava adorando Gurudeva sem a permissão de Gurudeva. E ele obteve um poder. Na verdade, Ekalavya era um Shudra. Ele tinha uma casta muito baixa. E quando Guru Dronacharya Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Actually, due to interruption, I couldn't speak. Na verdade, devido a alguma interrupção, eu não pude falar, me perdoem. Então, eu estava dizendo que Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur quis estabelecer o Daiva Varnashrama de maneira científica. E eu quero explicar como. Então, do Srimad Bhagavad Gita Mahaprabhu estava dizendo o sloka. Que numa família de brahmanas, se você ver que eles não têm um caráter, um filho deles não tem o caráter, a característica de um brahmana, neste caso é um grande problema. Ele não pode ser considerado um brahmana também. Então, é de acordo com as atividades e as qualidades das pessoas que vocês devem separar. Então, eu estava dando o exemplo de Ekalavya, que Ekalavya era de uma casta muito baixa e ele quis receber essa posição de um kshatriya, um guerreiro. Então, sem receber a permissão de Dronacharya, ele começou a fazer austeridades, penitências com plena concentração. E aí ele conseguiu obter algum poder. E Dronacharya já havia prometido para Arjuna, ele falou: Arjuna, você é o meu maior discípulo. E de acordo com esse voto, e realmente, Arjuna era o melhor discípulo dele. Mas um dia, todos aqueles que eram discípulos de Dronacharya, eles viram algo extraordinário. É um homem que tinha um incrível poder com arco e flecha. Ele acertou 7 flechas na boca de um cachorro ao mesmo tempo, sem ferir o cachorro. Então Arjuna ficou surpreso e falou: quem pode fazer isso? Então eles viram que era Ekalavya, que estava ali praticando dentro da floresta e foi bem sucedido. Então, Dronacharya depois foi até lá e Ekalavya prestou reverências
E Dronacharya falou, de quem você está aprendendo? Ele falou, estou aprendendo com você, eu fiz a sua Murti. Então, Dronacharya falou, então qual é o Guru Dakshina, qual a doação você vai me dar, né, para o seu Guru? Então, Dronacharya pediu para ele o polegar direito dele, porque esses conhecimentos não devem ser entregues a castas inferiores, porque esse conhecimento poderia ser usado de maneira inapropriada. Essa é a razão pela qual ele quis receber essa doação, receber o polegar direito de Ekalavya, para que ele perdesse a capacidade de usar o arco e flecha. Porque se um Shudra desenvolve essa capacidade, ele vai criar perturbações nas sociedades. Então, por que Dronacharya agiu dessa maneira? Primeiro ponto, ele estava fazendo sem a permissão de Dronacharya. E ele considerava que Dronacharya era guru dele. Enquanto Gurudeva, Dronacharya não aceitou ele, porque Gurudeva nunca daria este conhecimento para um Shudra que poderia usar mal este conhecimento da arte militar. Dessa maneira, naquela época, existia esse sistema de que, de acordo com Guna e Karma, as pessoas deveriam ser divididas. Então, o que é essa palavra Daiva em Daiva Varnashama? Então, na verdade, todas as divas, nós temos 4 tipos de problemas. Às vezes tem esses problemas Daiva, ou seja, da natureza, como atualmente o corona, ou terremotos, tsunamis, sempre tem esses tipos de problemas. Daiva significa aquele que vem automaticamente, como destino, a natureza, a providência. Então, se alguém for considerado um Brahmana à força, essa pessoa não vai conseguir agir como um Brahmana. Se você tentar tornar alguém um Brahmana, a pessoa não vai conseguir. E também a gente vê que até mesmo os meninos brahmanas, até que eles recebam o cordão brahmínico, eles são Shudras. Por nascimento, todos são Shudras. É o que dizem as escrituras. Então, existem 10 sanskaras. Sanskaras são, nesse sentido, são cerimônias purificatórias. Ou seja, desde que o bebê está lá no útero ou está saindo do útero, você já começa a fazer os sanskaras, essas cerimônias. Quando um bebê nasce, qualquer bebê nasce, ele é Shudra. Então, depois disso, se ele faz um sanskara, aí ele pode se tornar um Brahmana. Então, antes do sanskara, dessa cerimônia, todos são Shudras. Então, a partir do sanskara, ele pode se elevar. Então, um sanskara é esse de nascimento, o outro é esse onde ele recebe o Gayatri Mantra. Né? Os mantras, eles são eternamente presentes. Só acontece que alguns sadhus, eles descobrem, eles percebem e trazem para nós esses mantras. Às vezes você vai ver que está escrito no Veda que tal Rishi, tal sadhu descobriu aquele mantra. Vários rishis descobriram mantras diferentes em vários períodos. Então, Vishwamitra Muni,
ele descobriu o Gayatri Mantra. E o Gayatri Mantra, ele é muito poderoso. Se alguém receber Diksha de um Sadguru, um Guru genuíno, e se ele aceitar esse mantra com plena submissão, e ele seguir praticando esse mantra, ele pode receber poder, ou seja, ganhar força espiritual. Então, qual é a razão pela qual os brahmanas recebem essa primeira iniciação? Então, antes de tudo, quando os meninos têm entre 8 e 12 anos, eles devem receber este Brahma Gayatri. Se eles não conseguirem, isso é muito ruim. Ou seja, entre 8 e 12 anos, um menino Brahmana deve receber o Brahma Gayatri. Não apenas isso, mas ele deve manter a etiqueta, a conduta, o comportamento de um Brahmana. Né? Se ele estiver agindo como um Shudra, qual é a utilidade de cantar o Gayatri? O Gayatri não é algo tão barato. Não é algo que você recebe só por querer receber. Ou seja, dentro de uma tradição familiar, se a pessoa realmente estiver respeitando o Gayatri Mantra, seguindo toda a conduta apropriada, se ele não tem defeitos, né? Então ele vai receber este mantra e vai seguir cantando este mantra até o fim da sua vida. Nunca podem deixar de cantar esse mantra. E também, na frente do fogo, eles fazem um sacrifício de fogo e recebem Brahmana Diksha. Então, nessa ocasião, os brahmanas recebem o seu cordão brahmínico e se eles cantarem esse mantra, Gayatri Mantra, perfeitamente, um dia eles vão receber essa força espiritual. Então, Prabhupada quis indicar que, por nascimento, todos são Shudras, mas se alguém está de coração determinado a adorar Hari, fazer Hari Bhajana, não é que a força vai trazer uma pessoa, mas se a pessoa realmente tem submissão, se a pessoa tem humildade, se a pessoa tem essa indagação sobre a sua própria natureza, então a pessoa tem o direito de receber. E esse Gayatri Mantra, ele ajuda muito a pessoa superar o cativeiro material. Então, se alguém recebe o Gayatri Mantra numa família de Brahmanas, e essa pessoa tem qualidades de um Brahmana e tudo, esse mantra vai ajudar muito essa pessoa. Por isso que os Brahmanas têm poder espiritual. Por quê? Porque eles estão cantando o Gayatri Mantra. Ou seja, eles estão mantendo a etiqueta apropriada. Então, Prabhupada quis dar o cordão brahmínico. Do contrário, eles não poderiam cantar o Gayatri Mantra. Então, para ajudar aqueles verdadeiramente interessados a superar o cativeiro material, foi que ele aplicou esse processo. As Matadis, as mulheres normalmente não podem receber esse mantra porque elas não vão conseguir manter a pureza todos os dias do mês. Mas se elas têm plena fé no Mahamantra, elas podem cantar o Mahamantra e obter o mesmo benefício, não há problema. E aqueles que cantam o Gayatri Mantra, eles podem superar
o cativeiro material. Apenas vestir um cordão bramínico não é o sintoma de um brahmana. Um brahmana, para você receber esse poder espiritual, você tem que seguir toda a etiqueta, cantar os mantras. Ou seja, se a pessoa não respeita o Gayatri, não o canta 3 vezes por dia, como ela vai desenvolver essa força espiritual? Então, Prabhupada quis dar o Gayatri Mantra para os seus devotos, porque por meio do Gayatri Mantra eles podem ter uma ajuda extra. O Mahamantra realmente ele é aprákrita, ele é transcendental. E Bhaktivinoda Thakur diz que se alguém tiver 100% de fé no Mahamantra, então a pessoa não precisa de mais nada, nem mesmo de Diksha. Porque sempre que a pessoa cantar esse Mahamantra, o Mahamantra por si só, ele é tão poderoso que você não precisa de nenhuma outra ajuda. Mas, normalmente, as pessoas não têm 100% de respeito pelo Mahamantra, porque elas têm algum apego material. Então, o primeiro problema é cortar o apego material. Então, foi por isso que Prabhupada deu o cordão bramínico e Gayatri Mantra, para que as pessoas possam cantar o Gayatri Mantra. Então, o Gayatri Mantra ele estabelece um equilíbrio entre o universo transcendental e o material. Depois eu também posso explicar melhor sobre o Kama Gayatri. E o Gayatri Mantra é o meio mais fácil de você superar os apegos materiais. Porque enquanto você tiver uma conexão com Maya, enquanto você tiver Anartha, você não vai poder começar a verdadeiro bhajana. Então, Prabhupada fez isso para ajudar as pessoas a superar o cativeiro material. Então, uma alma condicionada, ela não consegue cantar o santo nome puro. Ela vai cantar com aparada, depois namabhasa. Então, por isso ele deu o Gayatri Mantra. E a outra questão é que Srila Bhaktivinoda Thakur diz que se alguém tem 100% de fé no Harinama, se a pessoa tem 100% de fé que o Harinama pode te dar tudo, mas na verdade a gente não acredita no Mahamantra, esse é o nosso problema. Mas se alguém tiver essa forte fé no Mahamantra, não vai fazer diferença se a pessoa recebe Diksha ou não. A gente vê como Raghunatha Das Goswami nunca quis fazer nenhum meio termo, porque ele sabia que se ele fizesse algum meio termo, as pessoas também iriam ignorar todo o sistema. This mantra given E neste escrito de Raghunatha Das Goswami Pad, o nosso Prayojana Tattva Acharya confirma. Samantra. Ele falou que ele queria honrar o Vishnu Mantra, Diksha Mantra e o Harinama também. Então vocês não devem fazer nenhum meio termo. Isso é um caso muito raro. Às vezes você pode ver uma pessoa com muito interesse no Harinama. E o Harinama pode dar tudo. Se a pessoa tiver plena fé nele, a pessoa não vai precisar fazer Puracharana e Diksha, outras iniciações.
E se o Mahamantra realmente, o Mahamantra puro, tocar a sua língua, você pode alcançar toda a perfeição, ou seja, Krishna Prema. Então, como foi possível para aquele discípulo de Naradi Maharaj em Allahabad? Um dia, Naradi Maharaj e Parvata Muni, primeiro, Mahaprabhu contou para Sanatana Goswami que um dia Naradi Maharaj estava andando numa floresta e alguém gritou: "Rei, por que você está vindo por aqui?" E Naradi Maharaj falou: "O que eu fiz de errado?" Ele falou: "É que eu sou um caçador e você dispersou as minhas presas." E Naradi falou: "Então é você que está fazendo isso com os animais?" Ele falou: "Sim, sou eu mesmo." Ele falou com todo orgulho. Então Naradi Maharaj falou: "Olha, eu tenho um pedido." "O que você precisa? Você quer alguma pele de tigre? Venha comigo na minha cabana, eu posso te dar." Não, eu tenho um pedido. Meu pedido é, se você for matar alguma diva, mate ela completamente, não deixe ela meia morta. Porque se você deixar ela meia morta, ela sofre muito. E ele perguntou: "Mas por quê? Que diferença isso faz para você?" Ele falou: "Olha, porque se você fizer eles sofrerem dessa maneira, os Shastras dizem que você vai ter que sofrer a mesma dor, nascimento após nascimento. Então, se você causar sofrimento em incontáveis divas, você vai ter que sofrer pela eternidade. Realmente, então como eu posso ficar livre dessas reações pecaminosas?" E Naradi Maharaj falou: "Sim, eu posso te livrar, mas você deve quebrar o seu arco, tomar um banho no Ganges e depois vir para mim, eu vou te dar um mantra." Então aquele caçador começou a cantar japa, aquele mantra. Por meio desse mantra, ele foi bem sucedido. E no Kirtana também, Bhaktivinoda Thakur diz: Narad Muni Bajai Vina Radhika Ramana Name speaking. So actually Brahma, Shankar, all everybody dancing and singing this Mahamantra. Brahma, Shankar, todas as grandes personalidades estão lá dançando com o Mahamantra. And also in different time we can show some other case that only Mahamantra is successful in their life. Only Mahamantra. E a gente pode ver alguns casos onde só o Mahamantra já deu toda a perfeição. Dessa maneira a gente pode ver Haridas Thakur, quando ele deu o Mahamantra para aquela prostituta Lakshahira, foi apenas o Mahamantra. Ela recebeu o mantra de Haridas Thakur e começou a cantar o mantra com toda a fé. E pela misericórdia de Haridas Thakur e pelo Mahamantra, ela alcançou Siddhi, a perfeição, Krishna Prema. E então várias pessoas de diferentes vilarejos começaram a ir para prestar reverências para ela, então a gente não deve duvidar disso. Por isso que Prabhupada diz que se alguém, por causa das suas impressões mentais anteriores, se essa pessoa tiver plena fé no Mahamantra, Diksha Purascharan Vidhi Apekshana Kare Manto Sparse Jiva Sparse Achandale Uddhare. Whenever this mantra is going to touch this tongue, o Chaitanya Charitamrita diz que mesmo se a pessoa não tiver tomado outras iniciações, se a pessoa for de uma origem, nascimento baixo, ela pode alcançar a perfeição. Isso não significa que a gente pode quebrar todo o sistema e não precisamos receber iniciação de ninguém, só cantar o Mahamantra. Até mesmo o Mahamantra você deve receber de uma fonte genuína. Se você não receber de uma fonte genuína, isso também é um problema. Então a fonte é o fator mais importante. Claro, se você acreditar que o Mahamantra pode te dar tudo, neste caso você não precisa de Diksha. Do contrário,
Todos devem receber Diksha, ninguém deve ignorar, porque através da Diksha você pode receber a misericórdia de Gurudeva e pode cantar os seus mantras 3 vezes por dia e superar o cativeiro, o seu apego material muito facilmente e alcançar prema. Actually, Prabhupada wanted to install this Daiva Varnashram. Então, Prabhupada quis estabelecer o Daiva Varnashrama Dharma para que as pessoas não tomassem uma vantagem indevida. Mas hoje as pessoas estão quebrando essas regras. Se alguém quiser casar com outra pessoa, elas podem casar, mas de acordo com o Varnashrama, como eu já falei para vocês, se uma pessoa de uma casta vai casar com uma pessoa de outra casta, isso é proibido. É estritamente proibido esse casamento intercasta. Krishna falou para Arjuna também que esse casamento intercasta é muito perigoso, muito pecaminoso. Hoje todo mundo pode fazer, eles podem, sem observar nenhuma regra. Eles podem até afirmar, olha Maharaj, nós estamos seguindo o Daiva Varnashrama, mas eu posso provar que eles não estão seguindo. Então veja bem, antes de tudo, o Varnashrama Dharma era perfeitamente aplicado aqui em Bharatavarsha. Society can break down our rules and regulation, and future generation can get contaminated. This way we can break all the system. E sem respeitar o sistema do Varnashrama Dharma, você perde toda a base, todo o suporte, a partir do qual se pode praticar Krishna Bhajana. Mesmo assim, independente da posição social da pessoa, todos podem fazer Hari Bhajana. Então, mesmo que uma pessoa receba cordão bramínico na Gaudiya Mata, ela não pode sair na sociedade e ganhar a vida como um brahmana social. Ou seja, os brahmanas sociais, eles ganham a sua vida adorando deidade. Então não é apropriado que alguém tome iniciação na Gaudiya Mata e depois roube o emprego, ou o dever, assuma a posição de um brahmana social na sociedade. Então eu posso dar um exemplo que 60 anos atrás teve uma grande rebelião, uma grande comoção em Vrindavana. Era um líder político Shudra que começou uma comoção, uma confusão em Vrindavana, falando por que só os brahmanas podem adorar as deidades. E os Vaishnavas, Falou, não, nós também queremos adorar as deidades. Então ele juntou vários Shudras e começaram ali uma comoção social. Então veja o que aconteceu. As pessoas eram ignorantes, aqueles de castas baixas, varredores, começaram uma grande agitação. Eles começaram a atacar o templo, queriam roubar a posição dos brahmanas e Vaishnavas. Depois disso, aquele homem foi fortemente punido. Então, por quê? Porque ele quis desencaminhar as pessoas, desfazer o sistema. Então, não é a regra que os Shudras podem controlar os templos e tirar os gurus Vaishnavas dos templos. Isso não é apropriado. Cada pessoa tem o seu dever respectivo dentro da sociedade e para consigo mesmo.
Então todos devem seguir este sistema e seguir em frente. E se as pessoas seguirem esse sistema apropriadamente, esse sistema pode te dar o resultado apropriado. E, por fim, se a pessoa conseguir fazer Krishna Bhajana, ela pode fazer Krishna Bhajana e ser bem-sucedida, mas ela não deve quebrar o sistema social. Então, aqueles que recebem Paramartik Brahmana, ou seja, um Brahmana transcendental, Bhaktivinoda Thakur diz, você recebeu esse título de Brahmana, mas você não deve roubar o papel dos Brahmanas na sociedade. Então, há muitas regras, né? Aqueles que são sannyasis, eles têm que seguir suas regras, ou seja, eles não devem se associar com mulheres e, ao mesmo tempo, manter o seu sannyasi dharma, né? Então, se algum sannyasi cair, né, suponha que ele venha de uma família brahmínica, Shrivastava, essa família, um título Shrivastava. Mas quando ele se inicia sannyasi, então ele automaticamente recebe um título de Achyuta Gotra. Gotra significa, são diferentes linhagens que vêm de diferentes rishis, paramparas. Pode ser Kashyap Muni, alma corrente, ou de Durvasa Muni. Durvasa Muni não, mas vários Munis, Vishwamitra, tem as suas linhagens, as suas correntes. Kashyap Gotra, tem várias gotras. E usualmente essas gotras vêm da Índia, onde o único local onde Varnashram Dharma era totalmente aplicável. Então, se as pessoas quebrarem esse sistema, isso pode criar um grande problema. Então, se um sannyasi se iniciar, se tornar Achyuta Gotra e se tornar um renunciante, e o sannyasi ashrama, a posição de sannyasi é a posição mais elevada da sociedade, mas se ele cair, quebrar os seus princípios, neste caso, em alguns casos, eles, mesmo caindo, eles não jogam fora a sua roupa, eles não tiram essa roupa, mas Krishna nunca poderá perdoá-los, porque aqueles que são hipócritas, que são falsos, nunca podem alcançar Krishna. Então, especialmente aqueles que são renunciados, ou seja, sannyasis, Krishna não tem tolerância com eles. Por que que antes de aceitar esses votos, eles não pensaram, né, sobre o que fazer, o que não fazer? Na verdade, Krishna não pode tolerar isso. Então, se realmente houver alguma queda, aquele homem pode decidir, bem, eu posso voltar para minha família, para minha casa e viver a vida doméstica. Ele pode fazer isso, mas ele não pode usar mais o título que ele usava antes, porque nesse momento ele já está automaticamente fora do Varnashram. Por quê? Ele quebrou todas as regras, então ele não pode voltar para essa posição do Varnashram e usar o mesmo título que ele tinha anteriormente, seu título da sua família brahmínica, né? Ele pode usar o Achyuta Gotra, ou seja, ele pode seguir fazendo bhajana e um dia ele pode ser bem-sucedido se ele chorar repetidamente em frente a Krishna, falando, ó Krishna, eu cometi um erro, por favor, Krishna, Guru, Vaishnava, se vocês puderem me conceder sua misericórdia, ele pode ser bem-sucedido. Isso é algo separado. Mas ele não pode quebrar o sistema social e permanecer dentro dele. Então, o sannyasa ashrama, a posição de um sannyasa é a posição mais elevada. Então, quais são essas posições? É brahmacharya, grihastha, vanaprastha e sannyasi. E aqueles que estão praticando o bhajana de tal maneira que eles transcendem essas regras sociais, eles são paramahansas. Como o nosso Guru Varga, a gente pode ver que eles
vestem a roupa de sannyasi, mas eles ainda assim, eles são paramahansa, estão além das regras sociais. Então, todos podem fazer Haribhajana, mas ninguém deveria quebrar, ignorar o sistema social. Então, Sridhar Goswami Maharaj falava num humor muito exclusivo. Mesmo as pessoas podem fazer Haribhajana, mas ele falava, agora não permita que eles entrem no templo, não permita que eles entrem na cozinha, porque eles não desenvolveram essa pureza ainda. Mas as pessoas estão brigando. Ah, por quê? Se eu já tenho cordão bramínico. Então, no nosso Dauji, templo Dauji, em Vrindavan, aconteceu um conflito dessa maneira, eu não estava lá naquele momento. E algum sannyasi estava batendo em alguém, porque a pessoa estava entrando no templo sem essa qualificação. Mas qual era o humor de Sridhar Goswami Maharaj? Ele fala, olha, pelo menos a gente tem que desenvolver essa qualidade primeiro. Ou seja, se você tem luxúria, você não tem a qualidade de um Brahmana ainda, e você vai cozinhar para Krishna, então esse alimento não vai poder ser oferecido, e isso pode quebrar todo o sistema. Então, Sridhar Maharaj costumava falar, olha, no presente, não permita que eles entrem no quarto da deidade, se eles não desenvolveram essas qualidades ainda. Também não permita que eles entrem na cozinha. Mas nós somos tão orgulhosos, nosso falso ego é tão grande que nós estamos sempre brigando por causa disso. Por quê? Eu já recebi o cordão bramínico, por que eu não posso entrar? Pô, vamos lá, você é muito tolo. Prabhupada quis dar esse cordão bramínico para que pelo menos você possa desenvolver as qualidades de um Brahmana. E a qualidade de um Vaishnava é ainda superior a isso. Então, Sanatana Goswami Pada, Rupa Goswami Pada, Jiva Goswami Pada, especialmente Sanatana e Rupa Goswamis, eles são da família brahmínica de mais alta estatura. Bharadraj Gotriya. É uma família brahmínica elevadíssima. Mesmo assim, eles sempre costumavam expressar essa humildade, pensavam, eu não sou qualificado, toda a minha vida eu estou em más associações, eu sou uma alma caída, como eu posso ir diante de Mahaprabhu? Sempre eles estão demonstrando essa humildade, vocês devem se lembrar disso. Na verdade, Sanatana Goswami Pada, quando ele conseguiu sair da prisão, de alguma maneira ele conseguiu chegar em Varanasi e ele recebeu a informação de onde o Prabhu estava. E ele estava sentado do lado de fora da porta. Então, Mahaprabhu, Antaryami, a super alma que habita no coração de todos, falou com Chandrasekhara Prabhu. Falou, olha, saia e veja que tem um Vaishnava lá, traga esse Vaishnava aqui. Então, Chandrasekhara Prabhu foi lá fora e novamente entrou e falou, ó, Prabhu, não tem nenhum Vaishnava lá. Não tem nenhum Vaishnava, tem alguém lá. Sim, tem alguém lá. Quem? Ah, ele é o Darvesh. Ou seja, ele falou, na verdade tem um muçulmano lá. Eu falei, isso que eu estou falando, ele é Vaishnava? Sim, traga ele. Então, Sanatana Goswami foi com essa roupa de muçulmano. Então, Mahaprabhu abraçou ele com grande amor. E começou a falar com ele amorosamente. Então Sanatana Goswami falou, ó Prabhu, não me toque, eu sou uma alma caída. E Mahaprabhu falou, olha, vá rapidamente, tome banho, troque sua roupa, tome banho no Ganges, troque de roupa e venha de volta. Mas Sanatana Goswami, Rupa Goswami, na vida inteira deles, nunca quiseram provar que eles eram brahmanas. Enquanto eles vieram da família brahmínica elevadíssima. Né? Vocês podem se lembrar, em Purushottam Dham, em Jagannatha Puri, eles costumavam ficarem com Haridas Thakur. Eles pensavam, não, nós não temos direito de entrar no templo de Jagannatha. Lá tem os pandas, né, os sacerdotes, e eles estão servindo Jagannatha. Eu posso tocar os pandas e cometer ofensa, contaminá-los.
Então, todo o tempo, eles nunca entraram no templo de Jagannatha. Eles costumavam ficar com Haridas Thakur separadamente, num local mais isolado, para que eles não tocassem em ninguém. Então, eles pensam, nós somos muito caídos, mas hoje nós somos tão orgulhosos. Ah, por que eu tenho cordão bramínico? Então, nós não devemos brigar por conta disso. Na verdade, nós temos que perceber do nosso coração que quanto mais bhajana a gente fizer, mais a gente vai desenvolver humildade. E você vai descobrir, vai perceber que você é muito caído. Eu sou muito caído, eu não tenho direito de ir lá. Haridas Thakur não é Brahmana? Você acha que Haridas Thakur é um muçulmano? Como você pensa isso? Haridas Thakur é muçulmano? Haridas Thakur, na verdade, é um Brahmana puro. Mas externamente, Haridas Thakur se apresenta como alguém que veio de uma família muçulmana. Eu não tenho direito de entrar no templo Gambhira. Tem muitos devotos lá, eles podem me tocar, isso vai ser uma grande ofensa da minha parte. Veja o humor de Mahaprabhu. Quando Mahaprabhu veio, se viu, né, se Haridas Thakur estava lá ou não, Mahaprabhu falou, olha, eu vi todos, mas cadê o meu Haridas? Chama Haridas aqui. Então todos foram lá fora e viram Haridas Thakur estava prestando reverências prostradas na estrada, do lado de fora, e chorando, e cantando o nome de Chaitanya Mahaprabhu. Então eles pediram a Haridas Thakur para entrar, para se encontrar com Mahaprabhu, e Haridas Thakur chorando, olha, não tenho essa qualificação para entrar, por favor, peça para o Prabhu, fala com ele que eu não posso entrar, eu sou uma alma caída, se eu entrar eu posso tocar nas pessoas e vou cometer uma grande ofensa. Então, quando o Mahaprabhu ficou sabendo disso, ele ficou muito, muito feliz. Mahaprabhu nunca quis quebrar o sistema social, mas internamente, Mahaprabhu quis dar toda a misericórdia para Haridas Thakur. Vocês sabem muito bem, Haridas Thakur, Sanatana Rupa Goswami não entravam no templo de Jagannatha, mas e daí? Porque o próprio Jagannatha ia dentro do Bhajana Kuti deles para dar o darshan para eles, não é mesmo? Então Mahaprabhu, todos os dias, depois do Mangalarati, de tomar o darshan de Jagannatha, ele pegava tulasi e qualquer prachada que tivesse, o panda, o sacerdote dava para eles. Então Mahaprabhu pegava essas oferendas e vinha, primeiro de tudo, na frente de Haridas Thakur. Depois de receber o darshan, de dar o darshan para Haridas Thakur, todos os dias, Mahaprabhu vinha e dava essas oferendas para ele. Então você veja o amor de Mahaprabhu por Haridas Thakur. Então, eles não estão entrando no templo de Jagannatha, mas e daí? Porque o próprio Jagannatha está indo dar o darshan para eles. É mais do que o suficiente, mas nós estamos sempre brigando. E é por isso que a gente não obtém o resultado do nosso bhajana. Nós não recebemos esse resultado do bhajana simplesmente porque nós sempre estamos cheios de falso ego. É por isso que nós não conseguimos entender este ponto. Também posso lembrar vocês que aqueles Jaggi Brahmana, aqueles brahmanas que faziam sacrifícios, né, cerimônias em Vrindavana, quando Sri Krishna mandou Sudama, Sridama, seus associados, para receber um pouco de prachada daqueles brahmanas, quando eles foram lá, os amigos de Krishna, os brahmanas eram muito orgulhosos. Ah, nós somos brahmanas. E eles são vaqueirinhos. Quem vai dar atenção para eles? Eles nem olharam. Pelo menos poderiam dizer sim ou não. Mas nem isso. Eles não falaram nada, nem olharam para os vaqueirinhos. Então eles voltaram para Krishna e falaram, olha, nós pedimos para eles, mas eles nem olharam para nós. Ah, realmente? Então Krishna falou,
vá então até as esposas deles. E você vai ver que elas não vão somente responder, mas elas vão receber vocês muito bem. Então Krishna instruiu eles a ir novamente até as esposas dos Brahmanas e pedir para elas. E quando elas ouviram o nome de Krishna com grande êxtase, elas deram para eles todo arroz, chapati, shabji, ou seja, vegetal, toda prashada, não apenas isso, mas elas também quiseram carregar toda a prashada e saíram correndo atrás de Krishna. Veja o respeito. Então, dessa maneira, quem é Brahmana Deva? Quem é o Deus dos Brahmanas? É Krishna. Krishna é Brahmana Deva. Mas Krishna está manifestando a lila de um Vaishya, de um vaqueirinho. Então, Nanda Maharaj é um Vaishya e manifestando esse tipo de lila. Ao mesmo tempo, ele é Brahmana Deva, é o Deus dos Brahmanas. Ou seja, todas as qualidades dos Brahmanas, todas as qualidades de infinitos universos vêm de Krishna. Ao mesmo tempo, e Krishna é um vaqueirinho. E ao mesmo tempo, Vasudeva é Kshatriya, né, um guerreiro. E em Mathura, Krishna atuou como um Kshatriya também. Então, quando os Brahmanas perceberam que eles tinham feito algo errado, eles começaram a chorar. Pela misericórdia de Krishna, quando eles perceberam que eles tinham cometido um erro, começaram a chorar. Nós somos aversos, nós somos contrários ao Adoksha Vishnu. Esse é o nosso grande problema. Dikjanma, ou seja, que vergonha do nosso nascimento. Como eu falei para vocês, quando um homem nasce do útero da sua mãe, é o primeiro nascimento. O segundo nascimento é quando ele recebe o Gayatri. E quando ele se abriga num Sadguru, num Guru genuíno como o Prabhupada, é o terceiro nascimento. E o nascimento final. Então, aqueles Brahmanas sacrificiais, eles se consideravam Gyanis, ou seja, grandes eruditos, mas na verdade são grandes tolos. Então, eles falando, olha, nossos 3 nascimentos são inúteis e todo o nosso conhecimento de Vedanta é inútil. Dikvrata, ou seja, que vergonha dos nossos votos que a gente sempre seguiu. Dik significa que vergonha, né? E dessa maneira eles estavam expressando essa vergonha, essa vergonha de tudo, todas essas qualidades do seu nascimento, do seu conhecimento, dos seus votos. Da sua erudição. Tudo isso é inútil. Dig Kulam, ou seja, vergonha da nossa linhagem, da família que a gente nasceu, que a gente pertence e que tem tanto orgulho. Dikriyadaksha, ou seja, que vergonha dessa nossa eficiência material, porque nós temos aversão a Krishna, a Dokshaja Krishna. É por isso que vejam, quando estes Brahmanas perceberam o erro que eles tinham cometido, aí sim eles se tornaram verdadeiros Brahmanas. Até então, eles estavam discutindo, mas quando? Assim que eles perceberam a sua própria inutilidade,
porque eles eram contrários a Krishna, não tinham atração por Krishna, aí sim, eles desenvolveram humildade, o humor deles mudou, eles se tornaram atraídos por Krishna e aí sim viraram brahmanas verdadeiros. Outro exemplo que eu posso dar do Shastra, seja na frente de Vashishta Muni. Vashishta Muni era muito poderoso. E tinha um outro Muni, que recebeu o Gayatri Mantra, Vishwamitra Muni. Vishwamitra Muni pediu para Vashishta Muni, ele falou, olha, por favor, declare que eu sou um Brahma Rishi, eu sou uma alma autorrealizada. E Vashishta Muni falou, não, agora eu não posso declarar, porque você não está nessa posição, você tem que esperar. Aí ele ficou muito bravo. Novamente, ele pediu, ele falou, não, você não está nessa posição para que eu possa declarar que você é um Brahma Rishi, ou seja, você tem a realização de Deus. Então ele ficou muito irado, muito bravo, começou a querer brigar com Vashishta Muni. De toda maneira, Vashishta Muni não mudou a sua decisão. Ele falava, olha, no dia que eu puder ver essa qualidade, certamente eu posso declarar que você é Brahma Rishi, mas não agora. Então ele ficou muito bravo, Vishwamitra, e quis matar. Matar quem? Quis matar Vashishta Muni. Ah, sim, os filhos, os 100 filhos de Vashishta Muni. Vishwamitra Muni matou os 100 filhos de Vashishta Muni. Mesmo assim, Vashishta Muni não mudou de decisão. Por fim, ele resolveu matar o próprio Vashishta Muni. Então ele estava numa floresta densa e vendo Vashishta Muni com a sua esposa conversando algo secretamente. E o que eles estavam conversando? Eles estavam falando, olha, veja só, o Vishwamitra Muni, ele está fazendo ótimas austeridades, né? E hoje a lua cheia está tão brilhante, e a luz dele, a fama dele também é dessa maneira, tão brilhante, as austeridades dele são tão grandiosas. E aquele Rishi estava lá, ouvindo tudo e com uma faca para matar Vashishta Muni. E quando ele ouviu que, mesmo depois de matar os 100 filhos dele, ele estava glorificando ele, ele pensou, poxa, que é isso? Eu achava que ele era meu inimigo. Imediatamente ele saiu da moita que ele estava escondido e caiu aos pés de Vashishta Muni e falou, por favor, me perdoe, eu cometi um erro. Por favor, me perdoe, eu não sou qualificado para ser chamado de Brahma Rishi. Então Vashishta Muni abraçou ele, colocou no seu colo e falou, olha, hoje eu posso declarar que você é um Brahma Rishi, porque uma mudança significativa aconteceu na sua vida. Então, a partir das suas austeridades, penitências, você se purificou, você é tão brilhante quanto a lua. Então não se preocupe, foi minha sorte, meu destino que eu perdesse meus filhos, meus 100 filhos. Então hoje eu posso declarar que você é um Brahma Rishi. Então eu estou te dando 1, 2 ou 3 exemplos, tem muitos exemplos por meio dos quais você pode compreender que assim que essas qualidades aparecem dentro do coração, apareceram no coração de Vishwamitra Muni, e imediatamente ele declarou que ele era um Brahma Rishi. Então, Guru Vaishnava, eles podem declarar que até hoje você está num estágio de Shudra, ou de Vaishya, de Kshatriya, ou de Brahmana.
Como você pode entender em qual estágio você está? Um Guru Vaishnava pode entender. Na verdade, todos podem fazer Krishna Bhajana. Prabhupada também pode te dar essa oportunidade de você cantar o Gayatri Mantra para que você pelo menos supere o cativeiro material, porque enquanto você estiver preso à matéria, você não pode fazer Krishna Bhajana. Para ser franco, não é possível fazer serviço devocional a Krishna com anartas, no verdadeiro sentido. Não me leve a mal. Então, é algo necessário, essencial, que vocês se libertem da matéria e ascendam, ou seja, progridam. Mesmo assim, vocês devem seguir todas as regras da sociedade e, ao mesmo tempo, adaptar o seu estilo de vida com as orientações de Guru Vaishnavas puros. Então, o Daiva Varnashram não significa que eu possa fazer o que eu quiser. Vocês podem se lembrar, talvez 1 ou 2 anos atrás, algum devoto, não era um devoto exatamente, mas ele veio receber uma instrução de mim, perguntando se poderia casar com uma moça ou não, e eu estava sentado respondendo a pergunta. Ele falou, olha, você aprova o meu casamento? Eu falei, não. Por quê? Olha, porque eu não posso perceber que aqui está aplicado o Daiva Varnashram. Você está querendo casar só para desfrutar, então eu não posso permitir. Por quê? Eu estou sentado na Vyasasana. Se eu estou sentado na Vyasasana, eu não posso falar nenhuma mentira. Então eu não posso aprovar. Então, se você vai me pedir permissão, eu não posso dar permissão. Então, Daiva Varnashram não é uma brincadeira, é algo muito científico, como o próprio Krishna mostrou, e Chaitanya Mahaprabhu nunca quis desfazer, respeitar esse sistema. Embora Chaitanya Mahaprabhu quis nos mostrar o caminho para o Atma Dharma, mas ele não quis perturbar ou desfazer o sistema social. Ou seja, às vezes Mahaprabhu disse que ele falava que devia seguir o Guru Varga, mas ele sempre quis seguir o sistema social também. Ou seja, quando Sanatana Goswami, na verdade, não, quando Rupa Goswami e Anupama se encontraram com Mahaprabhu um dia, Arailgram, na casa de Balalbhatra. Balalbhatra foi, eles foram lá de barco e depois de chegar lá, Balalbhatra prestou reverência e Mahaprabhu falou, brincando, não preste reverência, eles são almas caídas. Porque Mahaprabhu sabia que Balalbhatra tem um falso ego, ele era uma família bramínica muito elevada. Então Mahaprabhu falou, não preste reverência, eles são caídos. E Balalbhatra ficou pensando, como eles são caídos? Eles estão todo o tempo cantando as glórias de Krishna, Mahamantra. E é o Siddhanta do Shastra, que aqueles que estão cantando as glórias de Krishna a todo momento, como eles podem ser Shudras? Então Balalbhatra começou a falar, eu acho que isso é uma brincadeira do Senhor. Dessa maneira, Mahaprabhu sempre quis estabelecer as regras, regulações, nunca quis perturbar o sistema social, porque se o sistema social quebrar, a gente não vai poder alcançar a nossa meta final. Então, por meio do Varnashram Dharma, isso não significa que o Varnashram Dharma está acima de todo o mais. Varnashram Dharma não é tudo.
Quando você puder subir no nível superior, você vai ver que o Varnashana Dharma é algo externo. No fim das contas, você vai perceber que é externo. Mas você deve alcançar este nível. Você não deve ficar discutindo, brigando agora. Então, Mahaprabhu falou esse verso que é a nossa verdadeira identidade, que nós somos servos eternos de Krishna e não personalidades desse mundo, mas mesmo assim, Chaitanya Mahaprabhu nunca quis quebrar a ordem social. Então, o Varnashana Dharma ele é tão científico que Srila Bhaktivinoda Thakur quis que Prabhupada instalasse ele, que esse, Prabhupada, esse poderoso Acharya. Então, a cada pessoa, de acordo com o seu humor, sua natureza, pode assumir seu lugar no Deva Varnashram e receber a misericórdia de Prabhupada dessa maneira. Então, vocês ficariam surpresos. Na época de Prabhupada, eles esperavam muito tempo para receber Harinama de Prabhupada. Depois mais 10 anos para receber a roupa laranja. Depois mais 10 anos para receber sannyas. Não é uma brincadeira. Mas hoje em dia, eles já querem dar todas as iniciações no mesmo dia para que você já fique assim, comprometido com eles e não se aproxime de nenhum outro guru. Não é? Então, a primeira instrução de Bhaktivinoda Thakur para Prabhupada foi essa, de estabelecer o Deva Varnashram. Depois, ele fala para que ele restabelecesse o Vishwa Vaishnava Raja Sabha, a sociedade mundial Vaishnava. Então, veja a gravidade dessa palavra, Vishwa Vaishnava Raja Sabha. Jiva Goswami era o líder dessa Vishwa Vaishnava Raja Sabha. E todos devem seguir, porque todos devem seguir as mesmas regras e regulações. Não é que eu devo falar rigidamente com você e falar de maneira mais mole com outra pessoa. Não, todos devem seguir o mesmo sistema. Então, naquela época, Jiva Goswami, Rupa Goswami, eles reuniam todos os devotos para decidir as questões importantes no meio Vaishnava, mas hoje, quem é que vai se preocupar com as coisas? As pessoas acham que é uma brincadeira. Na verdade, Vishwa Vaishnava Raja Sabha significa essa união de todos os Vaishnavas, de todo o mundo, sob o centro comum. Naquela época estava somente na Índia. Então, o Vishwa Vaishnava Raja Sabha não é uma brincadeira, eles têm a responsabilidade de controlar a situação para que ninguém siga de maneira caprichosa, não é? E Bhaktivinoda Thakur também, 100, 150 anos atrás, você pode ver os escritos de Bhaktivinoda Thakur, ele estava ali tenso e ansioso pelo futuro. Então, Bhaktivinoda Thakur estava falando, olha, eles estão agindo da maneira que eles querem e estão se identificando como seguidores de Mahaprabhu. E ele falava assim, esse puríssimo Prema Dharma de Mahaprabhu, dia após dia está se tornando mais e mais contaminado. Então, Bhaktivinoda Thakur estava pedindo para aquelas personalidades responsáveis dentro do meio espiritual, olha, não permitam que essas coisas, essas contaminações aconteçam.
né, pedindo às pessoas. Dessa maneira, o Vishwa Vaishnava Raja Sabha só é possível de ser estabelecido por Jiva Goswami Pada e também por Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur. Não é uma encenação. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur é a pessoa mais apropriada para reabrir esse Vishwa Vaishnava Raja Sabha, para confirmar, para dar títulos para as pessoas de acordo com as suas qualidades. E também essa terceira instrução, que é o Dhamma Pracharini Sabha, ou seja, expressar, propagar as glórias do Dhamma. Nadia Prakash, revelar Nadia. E por meio da revista Nadia Prakash, por meio da Gaudiya, Sajjana Toshani, ou seja, Nadia significa a morada de Chaitanya Mahaprabhu. Então, Dhamma Pracharini Sabha significa que se deve glorificar o nome do Dham, Navadip Dham. Então, todos os devotos têm essa responsabilidade de glorificar o nome do Dham. Então, eles fizeram isso em revistas diárias, revistas mensais, revistas semanais, quinzenais, para pregar as glórias do Dhamma, para que as pessoas comuns pudessem ter essa vantagem nessa Kali Yuga, porque em Kali Yuga não há outro caminho além de Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu é a encarnação mais misericordiosa, plena de misericórdia. Chaitanya Mahaprabhu, Karuna Sagar, é um oceano de misericórdia. E o Guru Varga, a linhagem espiritual também é essa personificação da misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu. Então, o Vishwa Vaishnava Raja Sabha foi restabelecido naquela época. E se você vê como eles agiam naquela época, você ficaria muito surpreso. Como era possível, naquela época não tinha computador, tecnologia. Mesmo assim, não tinha essas coisas, facilidades, mas rapidamente, todos os dias, eles lançaram esse Dainik Nadia Prakash. Ou seja, eles viam as notícias e publicavam notícias e, enfim, escritos espirituais. E os nossos outros Guru Vargas, como Giri Maharaj, tinham a responsabilidade de distribuir esses jornais nas estações de trem. Então eles viajavam até Calcutá e vendiam esse Nadia Prakash como se fosse um jornal. Naquela época era possível para eles. Eles tinham esse tipo de dedicação. E hoje ninguém pode fazer isso. Quem pode fazer? Então aqueles que são plenamente dedicados podem fazer. Mas aqueles que não têm nenhum interesse... Então veja a implementação do Daiva Varnashram é uma das instruções. A outra instrução é o Vishwa Vaishnava Raja Sabha, Sociedade Internacional Vaishnava, e também a pregação do Dhamma. Então era o sistema naquela época que, na época do Gaura Purnima, milhares de devotos costumavam vir e participar dos programas de Haribhajana, o Parikrama, Harikatha. Então eles falavam, né, sobre o Bhajana, sobre diferentes ângulos no Yoga Pita, em vários outros locais. Então, Dhamma Parikrama. Bhaktivinoda Thakur diz que para as pessoas comuns, elas não conseguem entender Haribhajana, não conseguem começar a praticar Haribhajana. E a gente não consegue ir a cada porta
para pregar para todas as pessoas. De toda maneira, o nosso Guru Varga costumava fazer isso, mas Bhaktivinoda Thakur deu essa ordem que você deve arranjar o Dhamma Parikrama, ou seja, circunvalação do Dhamma. Assim as pessoas podem ter essa vantagem, essa oportunidade de vir ao Dhamma, fazer Dhamma Parikrama e automaticamente, consciente ou inconscientemente, elas vão receber uma grande misericórdia do Dhamma, porque o Dhamma, ele ainda é mais misericordioso do que o próprio Prabhu, do que o próprio Senhor. Então, as pessoas podem vir no Dhamma, fazer o Parikrama, e as pessoas costumavam vir por 4, 5 dias, fazer o Parikrama sob a orientação de Guru Vaishnava e sob a orientação de Nityananda guiou Srinivas Acharya. Bem, sob as bênçãos e seguindo o exemplo dos acharyas prévios, Prabhupada restabeleceu o Dhamma Parikrama e as pessoas vinham de diferentes locais para participar e faziam Sankirtana, distribuição de Mahaprashadam e dormiam no Dham. Dessa maneira, pessoas vinham de diversas partes da Índia e por meio desse Dhamma Parikrama, automaticamente as pessoas recebiam um sukriti, uma misericórdia extra. Então, ao ouvir o Harikatha do Guru Varga, de Prabhupada, e ao ouvir o Kirtana, e cantar o Kirtana também, comer a Prashadam, por 5, 6 dias, as pessoas ficavam junto com o Guru Vaishnava, fazendo Parikrama. Então, uma imensa kripa que eles recebiam. E depois se acabava o Parikrama, aqueles devotos vinham até Prabhupada para pedir permissão. Oh, Prabhupada, nos dê a permissão, nós estamos voltando para casa, nosso lar. Então Prabhupada ficava sentado em silêncio, chorando em silêncio. Prabhupada não conseguia falar nada com eles, apenas ouvindo. Eles vinham um por um pedindo permissão e Prabhupada chorava, não conseguia responder. Por que Prabhupada chorava? Porque Prabhupada pensava, olha, pelo menos por 5 ou 6 dias eles ficaram fora do incêndio da vida material. Fizeram Parikrama, tomaram Mahaprashada e agora eles vão pular no incêndio de novo. Sansara Davanal. O mundo é um incêndio florestal. Eles vão pular nesse incêndio de novo e quem pode tolerar? Especialmente Prabhupada, que é o maior dos acharyas, cheio de misericórdia. Então Prabhupada estava ali chorando, lamentando, derramando lágrimas e não falava nada para eles. E eles também estavam chorando. E você pode se lembrar da história de Mahaprabhu? Quando Mahaprabhu estava no Gambhira, e depois que os devotos vinham, ficavam 4 meses com ele durante o Chaturmasya, depois do Kartika, um por um, eles vinham pegar a permissão de Gauranga Mahaprabhu para voltar para suas casas e Mahaprabhu costumava chorar pesadamente. Porque eles estão voltando para suas casas. Então esse é o sistema. Dessa maneira, a posição incomparável de Prabhupada como um acharya está além da nossa imaginação. Nós não podemos nem imaginar quão poderoso era Prabhupada, como foi possível para Prabhupada implementar, executar todas as ordens que Bhaktivinoda Thakur pediu para ele, como ele conseguiu cumprir todas as ordens. E dessa maneira,
Bhaktivinoda Thakur quis mostrar que Bimala Prasad Sarasvati é o maior dos acharyas. Vipulikrita vaibhava gaura bhuvam bhuvaneshu vikirtito gaura dayam dayaniya ganarpita gaura padam pranamami sada prabhupada padam pranamami sada prabhupada padam pranamami sada prabhupada padam Vancha kalpadurvasya kipasindu bevacha patitanam pavane bhavishnabhyo namo. E me perdoem pela interrupção inesperada no meio do Harikatha.